E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha aí, chegando para a nossa segunda semana de Q1, Química 1, Química, basicamente a Química Geral. Olha bem, pessoal, a gente hoje vai estudar cálculo de fórmulas, tá certo? E um pouco das leis ponderais que levaram essas fórmulas. É importante que você entenda que todas as nossas aulas, a gente antes vai fazer uma pequena revisão da aula anterior. Então, hoje a gente vai falar um pouco de mol, que foi nossa aula anterior, tá certo? Então, primeiro, segue o canal, tá? Dá uma força aí. Nosso canal é um canal totalmente aberto, com muito material, química básica, química 1, 2 e 3 mais aprofundada, questões de vários vestibulares e merece melhor sorte, né? Dá aí uma sorte pra gente nesse canal, dá uma ajuda pra gente. Vamos lá. Então, vamos apresentar aqui nossa primeira parte da aula. Vê bem, na aula passada, vem comigo, ó. Na aula passada, a gente falou sobre o que aqui? A gente falou exatamente sobre mol. E a gente, pessoal, percebeu que mol era uma quantidade. Então, mol é uma unidade de medida, é uma quantidade. Assim como, por exemplo, uma resma é 500, uma centena, 100, um milheiro, 1000. Então, um mol é quanto? Um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Quem falou isso, quem mediu isso, quem conseguiu chegar a esse valor foi Avogadro, Amadeu Avogadro. Então, virou número de Avogadro. Então, toda vez que você falar de mol, lembre-se, mol não é necessariamente átomo, não é necessariamente molécula, não é necessariamente algo voltado para uma determinada coisa. Não, mol é o quê? Mol é uma quantidade, legal? Mol é uma quantidade. Então, uma quantidade que equivale a quanto? A 6,02 vezes 10 a 23. Certinho? Deixa eu te contar uma curiosidade. Vê bem, vê bem, vê bem, vê bem. Eu vou simplificar aqui de maneira bem interessante. Quando você fala de Avogadro, tá? Você tem que lembrar da hipótese de Avogadro primeiro, né? Que ele diz o quê? Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de moléculas. Tudo bem. Depois você tem que lembrar que Millikan descobriu a carga do elétron, chamada de carga elementar, que é 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 coulomb. É a carga de um elétron. Foi Millikan que determinou essa carga. Depois você tem que Faraday determinou a carga de 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons, segundo Faraday, carrega 96.500 coulombs. Então, pessoal, olha que coisa interessante. Então, Amadeu Avogadro, ele mesmo, tá? O Avogadro, tão conhecido da química, ele fez o quê? Olha que legal. Ele pegou o quê? Calculou o número de Avogadro de uma maneira que ele fez assim, ó. Deixa eu mudar até a cor para a gente fazer aqui bonitinho. Aí, ó. Ele dividiu 94.485 coulombs por mol, tá? A carga total de um mol de elétrons, isso aqui é a carga de 1 mol de elétrons, tá? E ele dividiu exatamente isso por 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o que, pessoal? Que é a carga de um elétron. Então, a partir disso, ele chegou ao número de Avogadro, que chegamos aqui com 6,02 vezes 10 a 23. Então, olha que interessante. Esse valor representa o número de átomos ou moléculas em 1 mol de uma substância. Sempre será assim que a gente vai interpretar. E como é que eu cheguei para a gente entender isso de uma maneira mais direta? Vê bem, pessoal, o que eu quero que você entenda é como é que a gente chega na questão para determinar o mol. Então, vamos lá. Suponha que eu lhe diga assim, olha, enxofre tem 32 unidades
para um átomo. Um átomo dele pesa 32U. Então, 32U é um átomo de enxofre. Pessoal, esse valor será sempre dado para cada elemento, tá? Enxofre é 32, tá? Aqui, ó, sódio é quanto? 23. Esse valor é dado, tá? Então, quando ele dá o valor do átomo, isso é para um átomo só. Um átomo de sódio. Lembra da teoria da catota? A nojenta teoria da catota? A catota é tão pequenininha que a massa praticamente é desprezível, né? Mas se você juntar um mol de catota, aí tem massa. Mesma coisa é o átomo. O átomo é bem pequenininho, mas quando eu junto um mol, ele tem a massa. E esse mol, essa massa grandona dele, corresponde à massa atômica dele. Então, a água é uma molécula, não é verdade? A molécula também é dado, tá? Pesa 18U. Mas bem, 18U é o quê? É uma molécula de água. Só que, pessoal, preste atenção. Molécula, não. E átomo, não existe nada em U. Tu vai pesar o que em U? Ó, me dá um U de ferro, me dá um de... Acho que tu vai estar doida. Então, quando eu pego o peso do átomo e transformo para grama, ó, 32 gramas de enxofre. Isso aqui é o peso dele. Peso e massa em química é a mesma coisa, tá? Peso de um átomo em grama. Aí me responde, pode ser um átomo só? É o peso do átomo dado em grama, tá? Então pode ser um átomo? Não, um átomo não pode pesar 32 gramas. Então o peso do átomo dado em grama é 1 mol. E 1 mol tem quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. No caso aqui de quem? De enxofre. Agora, olha para cá. Um átomo de sódio, tá? Um átomo de sódio pesa 23U, mas U não serve para nada. Então, ó, eu pego e transformo para grama. Ó. 23 gramas de sódio é o peso do átomo dado em grama. Não pode ser um sódio só, tem que ser um mol de sódio. Então, 1 mol, que corresponde a quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. De quem, pessoal? De sódio. Guga, e a molécula? Por que a molécula? Molécula é a junção de átomos. Átomos iguais ou átomos diferentes. Mas molécula é uma junção de átomos. Então, vem cá, ó. H2O. Ó que legal, pessoal. Eu chego aqui e digo assim, ó. 18U. Vamos passar isso para grama? Bora. Olha. 18 gramas de água é o que, pessoal? 1 mol de quê? De água, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá certo? Então, quando é átomo, eu digo átomo. Quando é molécula, eu digo molécula. Então, veja, você que está assistindo a aula aqui, dando essa força pra gente, ó. Se eu botar assim, ó, C8H18. Deixa eu botar uma menor para ficar mais direto. C4H10. Aí na prova ele diz, ó, carbono é 12, hidrogênio é 1. Eu tenho 4 carbonos, que dá 48, e eu tenho 10 hidrogênio, que dá 10, né? Então aqui dá quanto? 58U. Então 58U é uma molécula de C4H10, que é butano o nome desse negócio. Mas não precisa se preocupar com isso agora, não. Então, veja. Quando eu transformar isso em grama, 58 gramas, pessoal, de quem? De C4H10. Isso corresponde a 1 mol de moléculas. De quem? De C4H10. Legal? E 1 mol de moléculas tem o quê?
6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, que eu estou me referindo a moléculas, no caso de C4H10. Lembre-se que molécula é a junção de átomos. Agora, olha para cá, vê bem. Se eu, na prova, der uma molécula e pedir átomo, o que é que eu faço, Guga? Faz isso, ó. Em uma molécula de quê? De C4H10, você tem o quê? Em uma molécula, você tem o quê? Venha comigo. Você tem 4 átomos de quem? De carbono, não é verdade? E você tem 10 átomos de quem? De hidrogênio. Aí, presta atenção aqui, ó. Vê bem, presta atenção aqui. 1 mol de moléculas, 1 mol de moléculas de quem? De C4H10. 1 mol de moléculas de C4H10 tem 4 mols de quê? De átomos de carbono. E tem quanto? 10 mols de átomos de quem? De hidrogênio. Pessoal, é bem fácil. Ó. Se uma molécula tem 4 átomos, em 10 tem 40, em 100 tem 400, em 1 mol tem 4 mol. Na verdade, e 4 mol de átomos dá quanto? Quanto é 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. Então, 4 mols é 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Átomos de carbono por molécula. Tá certo? Ou aqui, 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio por molécula. Então, pessoal, eu posso pegar a molécula e abrir em átomos. Guga, faz mais um para a gente fazer aqui na lógica. Vê, eu vou fazer mais um, mas presta bem atenção, tá? Olha bem, o que é que eu estou tentando te mostrar? Estou tentando te mostrar que eu tenho uma molécula, e dentro da molécula, a molécula é formada por átomos. Então, se H2O, eu tenho uma molécula de água, pesa 18. Mas em uma molécula de água, tem quantos átomos? 3. H2 e 1O. Então, para cada 1 mol de moléculas, eu tenho 3 mols de átomos. Tá certo? Vem cá, deixa eu te mostrar mais uma vez. Vem cá, vem cá, que tu vai gostar. É legal. Gostar talvez seja muito forte, né, Helena? Mas vai se interessar. Vê. Aqui, ó. C12H22 O11. Sacarose, né? Isso aqui, pessoal, vai pesar. Carbono pesa 12, eu tenho 12 carbonos. Hidrogênio pesa 1, eu tenho 22. E oxigênio pesa 16, eu tenho 11. Isso aqui dá 342. Eita, ficou feio aqui. Deixa eu ajeitar, que eu não gosto quando fica feio. 342 U. Então, veja. Pessoal, 1 mol de moléculas, porque isso é uma molécula, é a junção de átomos. Podem ser átomos iguais ou diferentes, né? H2 também é uma molécula. Então, mais de um símbolo já é molécula. Então, aqui, ó, 1 mol de moléculas de quê? De sacarose, C12H22O11. Tem o que, pessoal? Muito bem. 6,02
vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, porque um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23, de C12H22O11. Agora, olha que legal. Nessa molécula, eu tenho o quê? Eu tenho 11 mols de carbono, ou seja, 11 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono por molécula, certo? Mas eu também tenho 22 mols de hidrogênio, que não é C12H22, ou seja, 22 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio por molécula, tá? E ainda tenho mais o quê? Tenho 11 mols de quem, pessoal? De oxigênio. Ou seja, 11 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio por molécula. Então, pessoal, essa é a primeira pegada que eu queria que ficasse bem claro para você. Então, para dar assim um exemplo bem bobo, uma mão, eu tenho uma mão. Se eu tiver 10 mãos, 10 mãos. Se eu tiver uma mão, tenho 5 dedos. Se eu tiver 10 mãos, tenho 50. Se eu tiver um mol de mãos, tenho 5 mols de dedo. Concorda? Então, a molécula é formada por átomos. Não é legal isso? Então, vamos embora, que a gente tem muita coisa para ver ainda. Então, veja. Pessoal, quando a gente fala de lei ponderal, o que é uma lei ponderal? É uma lei de massa. Concorda? Concordo como, Guga? Vê, assim, vê bem. Deixa eu apresentar os slides. Ó, que bonito. Vê. Pessoal, a gente tem aqui, ó, esse rapaz aí é o nosso querido Proust, que diz uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, vê, deixa eu te mostrar como é que funciona uma lei ponderal. Tá pronto? Vê que legal. Olha, pessoal, se você chegar aqui e eu lhe disser, pessoal, Lavoisier falou que... O que foi que Lavoisier falou? Vá. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Oh, tá vendo tu? Tranquilo, calmo e belo. Agora veja, se eu chegar aqui para você e disser, o que é que Lavoisier falou mesmo? Ele falou assim, ó, primeira das leis ponderais, leis de massa, né? Num sistema fechado, o que é um sistema fechado? Não troca massa com o meio ambiente, né? A massa do que está reagindo é igual à massa do que está sendo produzido. Guga, não entendi não. Vê, assim, ó, carbono mais O2 formando quem? CO2. Então, o que está do lado de cá, a gente chama de quê? Reagente. É o que vai sendo consumido, né? E o que está do lado direito da seta, a gente chama de produto, que é o que vai sendo formado. Então, olha que legal. Se aqui eu tiver 12 gramas de carbono e aqui eu tiver 32 gramas de oxigênio, tenha certeza que aqui eu vou ter 44 de CO2. Porque a massa do reagente, no sistema fechado, tem que ser igual à massa do produto. Mas veja bem, o sistema tem que estar fechado, tá? E o que é que o nosso querido Proust falou? Ele falou assim, ó,
Ela, pessoal, é conhecida como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. Não reage o que você quer, não. Reage o que dá para reagir, o que está em promoção. Proporção é ótimo, vê. Então, aqui, ó, cloro mais hidrogênio formando HCl. Veja, eu tenho aqui, ó, cloro mais H2 formando 2HCl. Pessoal, esse número aqui da frente é a proporção, ó. 1 mol reage com 1 mol para formar 2 mols. Legal? Então, ele diz, ó, se eu tiver 2 mols de cloro é 71. Se eu tiver 71 com 2 de hidrogênio, segundo Lavoisier, aqui tem que ter quanto? 73. Tranquilo, bonito demais, né? Agora veja, se eu dobrar o cloro, eu tenho que respeitar a proporção. A proporção é quanto? 1 para 1. Então, se eu dobrar o cloro, eu também dobro o hidrogênio. E eu também dobro o HCl. Então, é uma lei da proporção. Concorda? Então, o que eu faço com um, eu tenho que fazer com todos. Aqui, ó. Eu tripliquei. Então, se eu tripliquei, aqui eu tenho que triplicar também, ó, para manter a proporção. E aqui eu também tenho que triplicar para manter a proporção. É simples, né? É simples, mas é o que você precisa entender. Por exemplo, a ferrugem, óxido de ferro 3. Sempre tem ferro e oxigênio na mesma proporção. Vê, ferrugem. Ele é o que, pessoal? Óxido de ferro 3. Ferrugem, Fe mais O2 vai dar Fe2O3, tá? Aí aqui eu vou botar 2 mols, aqui eu vou botar 4 e aqui eu vou botar 3 para ficar balanceada. Então sempre reage 4 mols de ferro com 3 de oxigênio para formar 2 de ferrugem, tá certo? Então, sempre que eu tiver uma reação química, ele tem que estar em proporção, tá certo? Ela é sempre formada na mesma proporção. Por exemplo, a água é sempre H2O, não é verdade? Então ele dizia que compostos como óxido de estanho, percebeu que era muito curioso. O que era tão curioso? Não importava de onde vinha o composto, a proporção era sempre a mesma. Então, por exemplo, não interessa se o plástico vem da cana-de-açúcar ou se vem do petróleo. Plástico é sempre polietileno. E sempre está na mesma proporção composto, entendeu? Então, as leis de Proust, a lei das proporções definidas, concluiu que o mesmo composto químico sempre tem os mesmos elementos combinados na mesma proporção. Água, H2O, sempre vai ser 88,9% de oxigênio e 11,1% de hidrogênio. Tá? Pode ser água de chuva do laboratório. Se for água, tem que estar na mesma proporção. Então, isso é uma proporção definida, certo? E os compostos são representados por suas, exatamente, por suas fórmulas. Então, quando a gente imagina que eles têm as suas fórmulas, tudo fica mais fácil de entender. Então, pessoal, vem comigo aqui para a gente ver mais um pouquinho das fórmulas dos compostos químicos. Tá todo mundo entendendo? Legal, né? Qualquer coisa, volta mais um pouquinho, olha, tá? Que a gente explica bem devagarzinho, fica repetindo para ficar bem claro. Então, existem basicamente 3 fórmulas. Centesimal, que dá a percentagem de cada um, ou porcentagem, né? Fórmula mínima, que é a menor proporção possível, ou empírica, e fórmula molecular. As fórmulas das substâncias, elas vão ser determinadas por uma análise elementar, a quantidade de cada uma, que é qualitativa, quantos tem, e quantitativa, o que tem. Então, antes de qualquer coisa, veja como é na prática fácil de entender. Todas essas questões querem vestibulares, eu tirei apenas as alternativas. Aí vê. A primeira diz, a mioglobina é uma proteína de massa molar 16.000. Então, veja, a mioglobina tem uma massa de quanto? De 16.000 unidades, tá? Se for um mol, é 16.000 gramas de mol, 16 gramas de mioglobina. Com um átomo de ferro. Então, veja, de 16.000 gramas, um átomo é de ferro, 56 gramas. Então, 1 mol de mioglobina tem o quê? 1 mol de ferro. Mas Google, ele falou que era uma. Pessoal, se uma mioglobina
uma mioglobina tem um ferro, 10 tem 10, 100 tem 100, 1 mol tem 1 mol, concorda? Então, 16 mil gramas tem 56 gramas, que é 1 mol de ferro. Ele quer saber qual a massa de ferro em 10 mil. Então, é uma proporção, ó. 16 mil tem 56, 10 mil tem X. Aí, ó, facilita a tua vida. Aí fica quanto? 560 dividido por 16, certo? Então, que é 280 por 8, que é 140 por 4, que é 70 por 2. Logo, quanto é a respostinha? Exatamente, 70 por 2, que dá 35 gramas. Então, ele disse assim, ó, quando eu tenho 16 mil gramas de hemoglobina, eu tenho 56 de ferro, que é um só, é 1 para 1. Então, se eu tiver 10 mil, eu vou ter quanto? Direto, né? Às vezes é tão simples que a pessoa pode se complicar. Olha a outra que a gente vai ver também como são as proporções. Veja, um metal M forma um óxido MO. Pessoal, vê, o metal M forma um óxido MO. Eu não sei quem é M, mas eu sei que oxigênio pesa 16 gramas por mol. Pô, Google, eu vou ter que decorar isso, é? Não, isso aqui ele é dado, certo? Aí ele diz, contendo 75% em massa do metal. Então, pessoal, vê, 25% desse cara é o metal, né? Não, 75% é o metal e 25% é o oxigênio. Não é verdade? Ele quer saber quem é o metal. Aí eu faço assim, ó. 25% corresponde a 16 gramas. Logo, 75% corresponde a X. Aqui, ó, vai dar quanto? 3 vezes, né? Então, quem é X? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 e 1, 8. 48 gramas. Então, lembre-se, pessoal, sempre vai seguir uma proporção. Isso é muito legal para que você entenda que é uma das coisas que a gente mais fala, e às vezes fica meio sem sentido, né? Independente de onde o composto vem, ou a molécula, a substância, ela sempre tem a mesma composição. Água é H2O, gás carbônico é CO2, monóxido de carbono é CO, glicose é C6H12O6, isso é bem importante, tá? Agora, vamos ver uma questão um pouquinho mais interessante. Pô, eu já sei que vai ser difícil. Quando for difícil, eu digo, rapaz, não é difícil não. Vê, deixa eu mudar aqui a cor para a gente fazer. Vê, pessoal, essa questão é uma questão mais interessante. Difícil, ela não é de jeito. Só note uma coisa, tá? É muito importante que você perceba que há uma matemática operacional bem importante nesse assunto, tá? Então, vamos praticar a nossa matemática operacional, certo? A chamada conta de padaria. Mas tem um raciocínio legal, vê. Um sal hidratado. O que é um sal hidratado? Um sal hidratado é um sal que tem água, tá? Contém 56% de água e 14,3% de sódio. Qual é a porcentagem do sal anidro? Guga, o que é sal anidro? Anidro é sem água. Legal? Então, a gente vem para cá. Vê, pessoal, primeira coisa, sabe que o sal hidratado, quando ele é um sal, o quê? Hidratado, ele vai ter, olha que legal, ele vai ter 56% de água. Então, a parte sólida é quanto? Ele tem 56% de água. Então, qual, fazer parte a parte, tá? Qual a parte sólida dele? Qual é a parte sólida desse belo indivíduo? Aí vê a parte sólida desse indivíduo, pessoal, é só você pegar 100, que é o sal todo,
e tirar 56, que é a água. Então, vai dar exatamente 44%. Então, 44% é a parte sólida dele. Agora vê, ele quer saber no sal anidro, ou seja, 44% do sal hidratado corresponde ao sal anidro. Concorda? Porque é água e sal. Então, 56% é água, 44% é o sal anidro. Mas ele não quer saber isso, não. Ele quer saber a percentagem de sódio. No sal hidratado, a porcentagem era 14,3%. Essa porcentagem está relacionada ao sal total, que é o sal hidratado. Então, a fração de sódio em relação apenas ao sal anidro é quanto? É 14,3% de quanto? De 44. Então, vê bem, pessoal. Por quê? Dos 44%, não é tudo sódio, não. Pode ser NaCl, por exemplo. Pode ser. Então, é um sal que tem Na e tem que ter outra coisa, né? Um sal tem que ter pelo menos 2 elementos. Então, dessa parte dele, que tem 56 de água, então você vai ter quanto? 14,3 de sódio. Então, o sódio continua sendo ele, não vai mudar. Quem vai perder é a água. Então, eu tenho 14,3 do que é o quê? Não anidro, 44. E eu vou multiplicar por 100, porque ele quer em percentagem. Então, dá uma continha aproximadamente de quanto, pessoal? De 32,5. Letra E. Então, deixa eu explicar de novo. Vê. Eu peguei o sal, e o sal com água, por exemplo, Na2SO4.10H2O. Isso é um sal hidratado, tem água ao redor da sua estrutura. Então eu peguei um sal qualquer e ele me disse assim, ó, tem 56% de água. Então eu descobri que ele tinha 44% da parte do sal, de verdade. Só que desse pedaço do sal, 14,3 é sódio. Por quê? Se eu tinha 14,3 de sódio, tá? O sódio não alterou a quantidade dele, não. Só que eu tinha 14,3 nos 56% do sal hidratado. Então, quando esse mesmo sódio, ele vai valer quanto quando eu pegar o sal sem água? O sal sem água é 44. Então, agora eu vou ter 14,3 de 44. Ou seja, do sal que não tem água, do sal anidro. E a resposta é 32,5. Questão de matemática, né, pessoal? Concorda comigo? Questão de matemática. Guga, chatinha essa, né? Mas você vai, ó, desenrolando, entendeu? Até você perceber que chegou na questão, que é o mais interessante, viu? O interessante é você chegar na questão. Então, vamos lá. Vamos começar com mais uma questãozinha aqui, tá? Que é a questão de uma amostra. Vê que bonitinho. Ó. Ele diz assim: uma amostra de prata de massa 6 gramas foi convenientemente dissolvida em ácido clorídrico e o químico responsável pelo processo constatou que na dissolução, posteriormente, que o número de átomos de prata resultante da dissolução era de 6, não sei não, desculpa, 3,01 vezes 10 elevado a 22 átomos. Aí ele pergunta, qual é o teor de prata? Vê, pessoal, essa questão é interessante. Porque ele diz que prata pesa 108 gramas. Então, vê, 108 gramas de prata é a prata toda, pura, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, isso aqui corresponde a 1 mol. Mas eu não tenho 6,02, eu tenho 3,01 vezes 10 a 22 átomos. Então, aqui é X. Então, ó, aqui, ó, dava 54 dividido por 10, 5,4 gramas. Então, vê, venderam para ele 6 gramas, mas só tinha 5,4. Então, 6 gramas é se fosse tudo prata 100%. Mas não é não, viu? Só é prata 5,4.
que é quanto? X. Então, aqui vai dar 5,4 vezes quanto? Vezes 100 dividido por 6. Então, pessoal, quando a gente faz essa continha, né, você vai ter o verdadeiro teor de prata. Porque, anote uma coisa aí, tá? Só reage a parte pura, certo? Só reage a parte pura. O que não foi puro não entra na jogada, tá? Então, pessoal, 6 gramas é 100%, 5,4 gramas vai ser X. Então, basta você fazer 5,4 vezes 100%, né? E dividir isso por 6. Você vai achar 90% de prata, não é verdade? Teor alto de prata, né? Letra B. Entendeu? Só reage a parte pura. É muito número, né, meu povo? É muito número. Eu sei que você está cansado, mas relaxa um pouquinho aí, que a gente está aqui junto para vencer este cansaço diário. Então, veja. Agora a gente vai fazer mais uma questãozinha. Porque esse assunto tem teoria, não, é? Tem, mas é bem pequenininha, tu vai ver. Vê. Ó, a próxima teoria é assim, vê. A massa molecular da substância a massa molecular da substância A é o triplo da massa molecular de B. É 3 vezes a massa molecular de B, menos 10. Menos 10 unidades. Pronto. Aí ele diz, a soma das massas moleculares de A e B, então se eu pegar a massa de A mais a massa de B, eu vou ter um valor de 62. Então, quem é a massa de A? 62 menos a massa de B. Aí ele quer calcular as massas, só é substituir. Massa de A, 62. Aqui eu vou substituir aqui, ó. 62 menos a massa de B é igual a 3 massas de B menos 10. Então, vai dar 4 massas de B igual a 72. Concorda? 3 massas de B igual a 72. Então, 72 vamos dividir por 4. Aí vai dar quanto, pessoal? O conhecido 18, né? Então, se a massa de B é 18, logo, quanto é a massa de A? 3 vezes 18 menos 10, não é? Então, eu vou pegar 18, multiplicar por 3, que vai dar quanto? 54 menos 10, 44. E a questão está resolvida. Legal? Gostasse? Eu gostei, achei legal. Então, vamos para mais um pouquinho da aula. Agora vamos para entender exatamente o que é o cálculo de forma. Vamos lá. Deixa eu cantar. Vê, pessoal. Olha aqui. Vê que questão a gente vai chegar agora. Vê. O cálculo de fórmula, você vai ter várias maneiras, né, de achar. A primeira é a fórmula percentual ou fórmula centesimal, que foi aquela que a gente fez do MO. Então, por exemplo, vamos lá. A fórmula centesimal indica quanto é que eu tenho de cada um, tá certo? Então, ele diz assim, por exemplo, vamos considerar que a análise quantitativa de 25 gramas de uma substância, que eu não sei qual é, mas é formada por carbono e hidrogênio, revelou que a mesma tem 18,75 de carbono e 6,25 de hidrogênio. Então, podemos determinar facilmente a fórmula centesimal. Como? Eu quero saber centesimal é por 100. Então, 25 gramas, eu tenho 18,75 de carbono. Se fosse 100 gramas, que é percentual, para cada 100, eu teria 75. Logo, o outro tem que ser 25. Mas veja, 25 eu tenho em cada 6,25 de hidrogênio que ele falou. Se fosse 100 gramas, vai dar X. Então, qual é a fórmula? 75% de carbono
25% de hidrogênio. Então, pessoal, agora, como é que eu chego na fórmula mínima? A fórmula mínima é a proporção mínima. Então, por exemplo, H2O2, água oxigenada. Qual é a fórmula mínima? Divide todo mundo por 2. C6H12O6. Todo mundo aí é divisível por 6. Então dá CH2O. C6H6. Todo mundo é por 6. É CH. Então ele está mostrando a proporção. C6H6 é 6 para 6. 6 para 6 é 1 para 1. Né? Por exemplo, C5H10 do ciclopentano. 5 para 10 é quanto? 1 para 2. Então você tem a fórmula mínima determinada a partir de quê? Das quantidades, das proporções que você vai ter aí. Então, primeiro passo, saber a proporção em massa dos elementos. Tá? Segundo, transformar a proporção em percentagem. Terceiro, dividir a massa molar para descobrir o mol e depois dividir o menor valor. Guga, não entendi nada. Eu vou te explicar como é que faz. Vê que legal. Vem cá. Imagine que você tem aqui, ó. Ele diz: vamos determinar a fórmula molecular do ácido ascórbico, que possui massa molecular 176 e fórmula mínima C3H4O3. A fórmula mínima dele é a menor proporção, tá? Pesa 3 vezes 12, isso é dado. 4 vezes 1, 16 vezes 3, pesa 88. Mas ele disse que a molecular pesa 176. Pessoal, se eu dividir a molecular pela mínima, eu acho quantas vezes a molecular é maior do que a mínima. Vê, basta eu dividir, ó, 176, fórmula 88. Então, a fórmula molecular é 2 vezes. Então, basta multiplicar, ó, C3H4O3 por 2. Vai dar quanto? C6H8O6. Então, quando eu divido a fórmula molecular pela mínima, eu acho exatamente o quanto eu queria. Agora, vê bem, essa agora é a melhor, tá? Posso mostrar para vocês aqui, eu sei que vocês vão curtir essa questão aqui. Vamos lá. Deixa eu vir para o nosso material, vê. Vamos calcular a fórmula mínima da glicose, que apresenta a seguinte fórmula centesimal: C 40%, hidrogênio 667 e oxigênio 53,3. Primeiro devemos converter essa proporção em massa para a proporção em quantidade de matéria, que é em mol. Vê bem, pessoal, como é que eu faço isso? Olha, ele chegou para você e disse assim, vê que legal, vê que legal. Ele chegou e disse assim, eu tenho uma fórmula de C40, tá no quadro aí, não tá? Você não tá vendo? C40%, não é isso? Hidrogênio 667% e oxigênio 53,33%. E ele quer saber a fórmula mínima. E aí, Guga, como é que eu vou fazer isso? Não sei não. Irás aprender agora. Lembra que eu falei aí, divide, não sei o quê, você pode ter dito assim, entendi nada. Vai entender agora, vê. Se eu pegar carbono vale 12, hidrogênio vale 1 e oxigênio vale 16. São as massas molares que são o quê? Dadas. Então, olha para cá. Vou pegar o carbono e vou dividir. 40 por 12. É como se eu estivesse dividindo o quê? A massa pela massa molar, não é verdade? Então, eu vou achar o mol dele. 40 por 12 dá 3,33. Agora, eu vou pegar o hidrogênio, que é 6,67, e vou dividir pela massa dele. Conta difícil, 6,67. E agora eu vou pegar o oxigênio, que é 53,33, e vou dividir por 16, que vai dar exatamente 3,33. Só que, vê, pessoal, não deu inteiro. E eu não posso ter uma fórmula H 2,1 O 1,3. Não tem sentido, né? Fração de átomo. Então, agora, como é que eu transformo ela nos valores inteiros? Sempre dividirei pelo menor. Guga, e se não der? Aí você depois multiplica todo mundo por um valor, depois que dividir pelo menor, multiplica todo mundo por um valor que vai chegar nesse resultado inteiro, entendeu? Mas aqui deu, ó, 1, 2, 1. Então a fórmula é CH2, ó. Essa é a fórmula mínima,
que você acabou de achar. Então, pessoal, toda vez que a gente tiver uma questão, olha aí, foi dado diretamente. Você pega a parte percentual, divide pela massa molar, você vai achar. Aí eu botei uma observação, ó. Em alguns casos, devido a pequenos experimentais, você vai ter que arredondar. E em outros, você, depois que fizer e não deu nem para arredondar, por exemplo, se tivesse dado 1, 2,5 e 1, você multiplicava todo mundo por 2, para ficar um número inteiro. Entendeu? O menor inteiro possível, já que a fórmula é a fórmula mínima. Então, por exemplo, olha aí, falei, apareceu. Vamos fazer essa juntos? Bora, vamos lá. Ó, ele disse que a fórmula do ácido ascórbico era C4092, H458 e O54,5. Peguei 40,92, dividi por 12, deu 3,41. Hidrogênio, 4,58, dividi por 1, deu 4,58. E oxigênio, que é 54,5, dividi por 16. Lembrando que 12, 1 e 16 são as massas dos átomos. Aí eu fiz, depois, ó, quem é o menor? 3,4. Dividi todo mundo por 3,4. Aqui deu 1, aqui deu 1, mas aqui deu 1,34. Não pode. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar por um valor que dê mais próximo. Qual é o valor que vai dar mais próximo aqui, ó? Vou multiplicar todo mundo por 3. Porque aí vai dar quanto? Vai dar 3, né? Aqui vai dar exatamente não, né? Mas vai dar praticamente 4. E aqui vai dar, multiplicado por 3, vai dar 3. Então, ficou como a fórmula C3H4O. Interessante essa, tá? C3H4O, e você determinou a fórmula mínima a partir dela. Guga, e como é mesmo para dar mínima achar a molecular? Aí ele vai lhe dar quanto pesa a molecular, e a partir dela você vai dividir a molecular pela mínima para achar, tá certo? É bem interessante essa maneira como funciona a formação das fórmulas, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos para mais um pedaço de questão que eu acho que vai fazer com que você goste ainda mais desse assunto. Guga, diz. E quem disse que eu estou gostando? Pô, faz isso não, pô, tô aqui sozinho falando contigo e tu diz que não tá gostando. Pessoal, eu sou uma pessoa de peixes. O signo de peixes é muito sensível, né? Isso é verdade, sabia? Eu fico meio mal com isso. Vamos lá, vamos se esforçar. Estamos juntos para isso, né? Então vamos lá. Agora vamos para uma questão, e eu aqui falando e a questão não aparece. Vai aparecer agora. Olha aí. Olha aí. Ele diz: a nicotina, certo? A nicotina contém 73. De vermelho fica difícil, né, Guga? Guga. Ó, 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabe-se que este composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Opa! Sabe-se que este composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Quais são as fórmulas empíricas e a fórmula molecular? Cuidado, tem um dado aí que vai ajudar a gente, viu? Empírica é mínima, né? Então vamos lá. Vamos dividir cada um pelo valor. Carbono é 12, hidrogênio é 1 e nitrogênio é 14. Guga, faz a conta aí. Pessoal, vou ter que fazer aqui, mas estou sem calculadora aqui. Vou pegar a calculadora aqui do lado. Peguei. Vamos lá, olha para aí. Meu auxiliar foi embora, não teve mais paciência de ficar. Tá vendo tu? 73 pontos. Carnaval, bloco da Capivara. Eu aqui, tá vendo? Graças a Deus, né, com vocês. 73,5 por 12. Aqui dá 6,125. 8,6 por 1 dá 8,6. E 17,3 por 14 vai dar quanto? 17,3 dividido por 14 vai dar 1,23.
Acho que 1,24, que está muito próximo. Guga tem que diminuir pelo menor. É verdade. Quem agora dividir todo mundo por 1,24. Pô, mas Guga fazer essa conta é muito chato. Concordo, total. Mas só é chato, né? Uma coisa é ser chato, outra coisa é ser difícil. Cabulosíssimo, mas dá para fazer. Vamos embora. A vida, a vida. Infelizmente ainda se cobra isso, né? Aí, ó. 6,125, né? Dividido. Tem 6,125 dividido por 1,24. Meu Deus, 4,94. Vou aproximar aqui, hein? 4,9. E 8,6, exatamente o que você acabou de falar, né? 8,6 dividido por 1,24. Dá exatamente 7. 6,99 não, 9. Então aqui dá 7, aqui dá 5 e aqui dá 1. Então vê, qual é a fórmula desse rapaz? Vê, a fórmula mínima dele vai ser qual? C5H7N1. Não precisa botar um não, né? Guga, sempre que tu pegar a fórmula molecular e dividir, tu vai achar a fórmula mínima, né? E a molecular? Ele não me deu a massa molar. Meu Deus, deu. Aqui, ó. Lembra que eu falei para tu que tinha uma coisa importante aqui? Olha aí, ó. Ele sempre dá o caminho, pessoal. Eles não são doidos, não. Eles até são, né? Mas são menos. Vê. Aqui, ó. Sabe-se que este composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Então, a fórmula molecular dele vai ser o quê? Se a fórmula mínima é essa daqui, ó, a molecular é o dobro. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Vai dar quanto? C10H14N2. Guga, por que tu multiplicasse por 2? Porque ele falou que a fórmula tinha 2 nitrogênios. Na mínima só tinha quantos? 1. Então a molecular é o dobro. Entendeu? Então ele não deu a massa molar. Ele apenas deu uma dica. Ó, a molecular tem 2, tá? Fica ligado. E a mínima só teve 1. Guga, vai ter algum caso que a molecular e a mínima vão ser iguais? Vai. Sempre tem algum caso, né, de alguma coisa que a gente precisa ficar mais ligado. Então, pessoal, a fórmula molecular e a fórmula mínima, em alguns casos, podem ser totalmente iguais? Pode, não tem nenhum problema, tá certo? Quando isso acontecer, você já vai saber que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, tá? Então, agora, a gente pode tentar agora comentar mais um pouco aqui uma questãozinha que é bem legal para você, que é chegar, vê que legal, chegar na determinação da fórmula molecular a partir da fórmula centesimal. Vamos comigo? Venha, venha. Ó, vê bem que legal. A fórmula molecular, pessoal, tá ali, ó, C4092, H458, O54,5. Mas a massa molar é 176. Opa! Então, vê, do ácido ascórbico, né? Em 100 gramas desse ácido, 40%, que é 40,92 gramas, né? É carbono. Por que 100? Porque é percentual. Então, para cá disso aqui tem que dar 100. E se faltar 100, você bota hidrogênio. Ah, boa dica, viu? Se somar e não der 100, o que faltar é hidrogênio. Esquece isso não. Então, 176, cada tudo, vai ter quanto? 12 vezes carbono. Por que 12? Porque cada carbono pesa 12. E eu tenho quantos carbonos? Não sei. Então, tenho 12, tá? Vezes 100, dividido por 176 vezes 40,92. Então, X é 6. Então, eu já sei que eu tenho 6 carbonos. Vê. Fica ligado. Aqui, ó.
Em cada 100, que é o total, eu tenho 4,58 gramas de hidrogênio. Logo, em 176, que é toda a massa molar, eu vou ter quanto? Hidrogênio é 1 vezes Y. Porque assim, ó, H2O é 1 vezes 2, H4O8 é 4 vezes 1, entendeu? Isso é a quantidade de átomos. Achei 8. Vamos mais uma vez. Em 100 gramas, 54,6 é oxigênio, certo? Em 176, que é o total, eu vou ter quanto? Oxigênio é 16. E eu tenho quantos? Não sei. Aí eu tenho Z. Podia ser X, Z é a atomicidade. Achei 6. Então, a fórmula dele é qual? C6H8O6. E assim você acha a fórmula a partir da fórmula percentual. Certíssimo? Tranquilíssimo? Então, pessoal, a gente já sabe, né, que essas são as fórmulas que a gente tem para determinar uma fórmula de um composto. Fórmula mínima empírica, fórmula percentual e fórmula molecular. A fórmula molecular diz quantas vezes ela é maior do que a mínima, que ajuda muito em algumas questões, certo? Então, só para a gente falar mais um pouco sobre isso e você não ficar com dúvida, que eu não quero que você fique com dúvida, não, viu? A gente está aqui um tempão para não ter dúvida, mas se tiver dúvida, é salutar. Por exemplo, vê, uma fórmula muito conhecida é essa daqui, ó. CH2O. E ele pode dizer, ó, a molecular é 180. Essa é a fórmula mínima. Então, qual é a fórmula molecular? Aí você faz, ó, 12 com 2 com 16. Vai dar quanto? 10, 30. Então, quantas vezes X é o quê? Quantas vezes a molecular é maior que a mínima? Bora lá? Aqui, ó, é só fazer, ó, 180 por 30, 6 vezes. Aí eu pego aqui, ó, CH2O é 6 vezes maior. C6H12O6. Não é legal? Então, pessoal, essa é a pegada, tá? Da centesimal para mínima, você vai dividindo, depois divide pelo menor, acha uma mínima. Se for quebradinho, você multiplica por um valor que por todo mundo, tá? Para que todo mundo fique inteiro. Da mínima para a molecular, você vê quantas vezes a molecular é maior do que a mínima e depois multiplica, né? E depois, se ele der a percentual, você considera que a massa é 100%, o que você quer é X. E aí você, ó, acerta todas as questões desse assunto. Vamos lá aí, pessoal. Então, sabe o que é que vai rolar na próxima semana? Adivinha? Exatamente. Cálculo estequiométrico. Tá? Eu acho que vamos começar cálculo estequiométrico, que é um momento bastante importante das nossas aulas esse ano. Pessoal, fica com Deus, tá? Estamos por aqui. Qualquer coisa, chama a gente para a gente tirando dúvida. Estamos no seu grupo. Beijo, muita paz e estudem, que é importantíssimo, fundamental, é o que temos a fazer. Tchau, pessoal.